Muito boa tarde. Já nos está dando início a mais um programa Mikita Decide. Mikita Decide, que é um programa que semanalmente nos tem que conversa sábia e alegre ali na rádio. Então, nós vamos fazer uma breve recapitulação de semana passada, onde que nós tinha falado de tema vida política. Se você te lembra, na semana passada, nos fala basicamente de o que significa política e de que forma como política se manifesta na nossa vida. Mas também nos reflete sobre a forma como cada um de nós, enquanto cidadão, não participa na vida política. E lá nos traz a questão de decisão. Então, minha amigo e amiga, tema que nos reflete semana passada tem como objetivo nada mais, nada menos do que ajuda cada um de nós, enquanto cidadão, a consciencializar sobre a importância que a política tem na nossa vida, mas também de que forma também contribuir para que nossa política, ou seja, vida política, seja cada vez melhor. Hoje, nós estamos em papel de um novo tema. Já no terceiro ciclo de política, nós entra num novo assunto que tem a ver com nossa vida. Quem que se te lembra, ou seja, nós estamos em papel de seres vivos, enquanto aquele ser que te nasce, te cria, te reproduz e te morre. Que é a definição de seres vivos. Mas, naquele processo de cria, ou seja, dentro de seres vivos, já agora nos centraliza nos seres humanos, enquanto processo de crescimento. Entre o nascimento e a morte, um ser humano passa por diferentes fases de vida. É aquela fase. Não tem fase da infância, não tem fase da juventude, não tem fase da vida adulta. E, por último, terceira idade. Mas, hoje, no nosso tema, nós devemos papia de adolescência. Onde que aquela fase ela se situa? Na que idade que fase de adolescência se situa? Que características que existem na um indivíduo para que no flame essa vivência a fase de adolescência? Que desafio que aquela pessoa te enfrenta durante aquela fase de vida ali? Então, que ali é algumas perguntas que não te procura bem responder na nossa conversa de hoje. Então, cima de nossa hoje, geralmente, para coisa que não te entende para a adolescência, pensa comigo. Se não olha diferentes literaturas, ou seja, diferentes documentos que te papel de adolescência, e cada um toma alguns elementos básicos para considerar a adolescência. E ali nós também toma a adolescência enquanto passagem entre a infância e a vida adulta. Ou seja, é um momento de separação que acontece na todo indivíduo, toda pessoa, mas a separação acontece entre a infância e a vida adulta. Então, de que anos nos situa a adolescência? A adolescência, não está falando, ou seja, naquele que não nos toma como referência ali, não está falando que geralmente começa aos 11 anos e pode termina aos 19 anos. Ou seja, que é uma fase em tempo, se não caracterizar enquanto período de idade, não pode chamar, começa aos 11 e pode terminar aos 19.
Mas essa fase de vida, ele é marcado por um conjunto de transformações, um conjunto de mudanças que acontecem na vida do indivíduo, que geralmente ocorre naquele período ali e que está levando a falar, mas está na adolescência. Mas atenção, aquele período ali, que significa que basta chegar a 11 anos e basta chegar a 19 anos, mas já inicia ou já o fim do percurso. Porque muitas vezes ele é facultativo, varia de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que às vezes entram mais cedo e tem pessoas que às vezes, por algumas outras características sociais e econômicas, não pode considerar, mas ainda vive na adolescência a partir de 19 anos. E geralmente, alguma literatura, alguns documentos, estão falando que meninas têm tendência a entre as fases ali um pouco mais cedo do que meninos. Em média, aproximadamente 2 anos. Também, segundo algumas literaturas estão falando hoje, indivíduos, pessoas, têm estado entrando na adolescência cada vez mais cedo. Estudos estão mostrando que de cada 10 anos, em média, pessoas têm estado entre um ano e tal, começa cada vez mais cedo essa fase de vida ali. Significa que, se antes, 50, 60 anos atrás, pessoas entravam na adolescência com 15, 16 anos, hoje já não se tem 11, não tem caso até de 9, 10 anos, ou seja, para considerar enquanto mudanças física, mental e social. Então tem um conjunto de transformações que marca nesse período de vida ali. Então, simplesmente para não recapitular, todo indivíduo não passa por diferentes fases e etapas na nossa vida. A infância, no flama, depois, num segundo momento, não tem juventude e vida adulta. Mas a adolescência é aquele ponte entre a infância e a vida adulta. Mas quais características que tem na infância e que nunca teve na adolescência, o que modifica? E qual é o objetivo básico desse período de vida ali? Se não percebe na infância, ou seja, de 0 a 10 anos, nós, crianças, ele depende praticamente de si meio que se põe, ou de adultos a se volta. Geralmente é adulto que te determina onde que está bem, o que está bem, o que está fazendo, roupa que te veste, que te determina se a hora de tomar banho, que te dá banho, que te cuida dele. Mas já na fase de adolescência, não te começa a ter algumas mudanças. Então, nesse momento, eu creio que nos centraliza em algumas mudanças básicas que acontecem na vida do indivíduo marcado nessa fase ali que nós estamos falando adolescência. Mudanças físicas. Que mudança acontece no nosso corpo que nós estamos chamando de mudanças físicas? Pensa comigo. Ou seja, não tem diferenças entre meninos e meninas, mas geralmente nas meninas até desenvolve gorduras, e as gorduras fazem com que surjam seios, que é o que nós chamamos mama. Então, faz com que te desenvolve anca, que faz com que muda esse estilo de anda, já com estilo meio de vira anca. E na rapazes também surge músculos, ou seja, ela começa a ficar com o corpo mais musculado, peito, braço, perna, barriga, mas também rapazes começa a desenvolver pênis, o pirilau começa a virar mais grande, voz vira de uma forma mais grossa. Então é um conjunto de mudanças. Rapazes também desenvolve barba, começa a desenvolver barba. Então são transformações que acontecem de formas diferentes entre rapazes e meninas.
E aquela mudança ali, nós estamos chamando de mudanças físico, a nível de corpo. Também naquele momento, em termos físicos, ele é marcado por um crescimento rápido. Ou seja, naquela fase ali, a pessoa cresce de uma forma muito mais rápida do que nas outras fases da vida. A nível mental, a nível de cabeça, muda alguma coisa? Não se toca essa mudança? Ou seja, não percebe nessa fase de vida ali, de adolescência, a pessoa começa a mudar esse gosto. Ou seja, começa a mudar algumas preferências, coisas que gostava antes, você deixa de gostar. Antes você olhava desenhos animados, que coisa de passa a criar outros tipos de programa. A pessoa passa a cuida mais de ele, passa a preocupa com cuida desse corpo, aquele que tu chama de luxúria. Passa a luxar mais. Passa a, se antes que ligava, está com roupa suja, roupa rachada, já nessa fase ele começa a cuidar, pegar-se bonito ou bonita. A pessoa passa a ficar mais tempo frente de espelho, a pessoa passa a e se antes meio que o pai tinha que correr assim atrás para tomar banho, para lavar, já nessa fase ele começa a tomar dianteira de coisas. Então, essa mudança, nós chamamos de mudanças psicológicas. Mas também começa a ter desperta interesse para sexo oposto, ou até às vezes para o mesmo sexo, na casos de homossexualidade. Então, muitas vezes, aquele adolescente, quando olha a pessoa que essa gosta dele, quando aproxima daquela pessoa, ele sente uma mudança nesse corpo, ele sente uma alteração. E às vezes, esse coração fica bote-bote, bum, bum, bum. Por quê? Por causa de alguma mudança que acontece a nível de semente, que faz com que sente aquele interesse, aquela atração sexual para sexo oposto ou até para pessoa de mesmo sexo. Geralmente, às vezes, rapazes, às vezes não acordam com cueca molhado, que é aquele que não chama de sonhos molhados. E nas meninas, será que ela tem? Então, minha amigo e minha amiga, essa fase de vida, ele é marcado para ter curiosidades. O adolescente é muito curioso, é que experimenta, é que testa, geralmente é que testa as coisas da vida adulta, é que experimenta coisas que o adulto está fazendo. Então, muito por isso que essa fase ali, ele é uma fase marcada para curiosidade. Ele é uma fase onde que adolescente até testa coisas, se antes é que está fazendo, ele começa a crer e imita as coisas da vida do adulto. Por isso que nós estamos falando, uma adolescência é aquela fase de passagem, ou seja, é tipo um ponte entre a infância e a vida adulta. Ponte é aquele local que você passa de um lado para aquele outro. De um lado você tinha infância, onde que você tinha mais dependência de meio que o pai, onde que você tinha autonomia, onde que você dependia basicamente, mas já nessa fase, o adolescente começa a preparar, ou seja, esse ponte de passagem, para que quando ele chega na vida adulta, aquele dia experimenta, de testa, de vivência e muitas coisas que é também tomar na dianteira na vida adulta. A nível social, não tem também mudanças. Que mudança acontece a nível social? Geralmente, na fase de adolescência, ela passa a formar grupos, ou participa mais em grupos, que antes, na infância, é que até participava, ou tinha uma participação menos. Geralmente, na adolescência, ela passa a frequenta locais mais longe de casa, escola se torna mais longe e está mais afastado de ódio, de controle dos pais ou dos adultos que estão educados.
E nessa fase de vida, também que começa o namoro. Muitas vezes, o namoro, ou maioria das vezes, o namoro começa nessa fase ali, que é um relacionamento muito mais próximo, que é para ter alguém que nos compartilha ideias, nos compartilha preocupações, nos compartilha projetos e até nossa intimidade e nossos desejos sexuais. Então, minha amigo e minha amiga, o que no crepa não percebe que a adolescência que ele faz é nada mais, nada menos um período que não prepara, ou que o indivíduo que acontece um conjunto de transformações físicas, mentais e sociais na vida do indivíduo, em que o objetivo básico é ajudar ele a preparar para larga a infância, que é aquele período que ele era maioritariamente dependente do adulto, para bem entra na vida adulta, onde que ele é dono de si próprio nariz, onde que ele é dono de si próprias decisões. Então, a adolescência tem essa função ali. Prepara a pessoa para entrar na vida adulta. Para cozer, porque na vida adulta não também assume responsabilidades, não também consciência, não também enfrenta desafios que a vida está trazendo. Então, muitas vezes, se na adolescência nunca se tiver aquela base de preparação, nunca está sabe muitas vezes o que não tem enfrentar, o que não tem encarar. Por isso que a adolescência tem essa missão ali. Então, minha amigo e minha amiga, eu convido para um curto pausa musical, não tá volta já já. E agora, pessoal, no Tabapa Notícia do Dia, que já é notícia de alguns anos. Tita ser comentado e não estou de saber. Crianças que é violado sexualmente. Crianças abandonadas por seus pais. Abandono escolar tita crescer anualmente. Adolescente tita dormir na rua todo dia. Gravidez precoce. E mais. Apelo que os adolescentes te mandar para tudo país de Cabo Verde é para proteger esses adolescentes. Que alguém armado competente para adolescente, trafica inocente. Botou a criança comerciante enquanto que eles podia ser era estudante. Não dá nos criança prioridade absoluta. Não dizer não à violação de seus direitos. Por favor, não esquece adulto para ter mais tolerância. Não dizer não à violência. Se que for assim, não te boiar nos adolescentes a viajar esses pensamentos, a projetar um futuro armadilhado e complicado. Mesmo te dormir na rua, porque minha mãe e meu pai te davam me tinha empurrado a suportar aquele ambiente na casa. Me para comer uma coisa direita e tenta rebater tudo que és contentor para se encontrar uma coisa de valor. Minta sobreviver e te pedir turista dinheiro e te lavar carro na rua. Proteger esse nós adolescência.
Não proteger nós adolescentes, não esclarecer cismente que a adolescência é uma fase de puberdade, que te adapta não privar liberdade, seja qual for o sentido de expressão ou decisão. Nós que adulto para quem na real não mostrar nós adolescente o mundo real, um mundo sem guerra, sem fome, sem humilhação e discriminação, sem abandono escolar. Será que ainda não terá conclusão nessa nação que não tem que dar proteção a nós adolescentes? Me abandono na escola que estou sendo porque me engravida. De viver feliz e como a minha pai e a mãe casou, não têm boas notas na escola. A adolescência, a adolescência, não te pedi, tu paz de Cabo Verde, para proteger esse nós a adolescência. Não te pedi, tu paz de Cabo Verde, para proteger esse nós a adolescência. Botei adolescente metido na droga, prostituição infantil, maus tratos e abuso sexual. É coisa que não tituia constantemente. Adolescente a dormir na rua permanentemente por causa de pais irresponsável. Também que chapa atrás que és pedófilo, uma oportunidade que te preocupa a que idade. Por isso te manda um apelo à autoridade para aplicar lei sobre tudo essa criminalidade. É que pensar que te bem governar nos nação, mas não. Que é golpear, trata-se com o mundo que tudo adolescente feliz e com um sorriso nos lábios. Então, nós estamos de volta ao segundo momento desse programa Mi que te decide. Nós esperamos que nossa proposta musical esteja no bom agrado. No segundo momento, nós sabemos papia de desafios que o adolescente te enfrenta nas suas vidas. Qual é o desafio que o adolescente te enfrenta na sua vida? Um dos dias, eu falava numa conversa comunitária, nós falava sobre adolescência. Então, um pai levanta a flor que, quando tem um filho naquela fase de vida lá, pai, como mãe, o adulto responsável para aquele adolescente, tem uma grande preocupação. Preocupação de que esse cai na males sociais ou pesca enfrenta de uma forma exagerada problemáticas que é vivenciado naquela fase de vida ali. Então, perguntar, qual que é o maior medo de pai como aí? Eu falo, geralmente, na filho macho, nosso maior medo é que um dia não tenha informação que está envolvido com droga. Que um dia não tenha informação que está envolvido com gangues na violência juvenil. Que um dia não tenha informação, mas está envolvido com álcool. Então, eu pergunto, e meninas? Então, a mãe falou, meninas, nosso maior medo é que surge a gravidez. Será que isso é preocupação de maioria de mãe com pai? Então, dessa forma, quem crê que no papo é de algumas preocupações que surgem ou alguns desafios que adolescentes enfrentam. Se eu falava no início, a adolescência era uma fase de muita curiosidade, era uma fase de muita experimentação. Por quê? Porque o adolescente testa coisas da vida adulta, e que começa a sentir, vivência um pouco a vida adulta. No desafio ali é que a fala se deve ou se deve fazer. No desafio é trazer a reflexão, coisas que geralmente acontecem, e depois ajuda a achar caminhos para que o adolescente consiga vivenciar essa adolescência de melhor forma possível e para que também a família, junto com o adolescente, consiga desfrutar desse momento bonito ali. Porque, atenção, minha amigo e amiga, essa fase de vida, se que for vivido da melhor forma,
e pode transformar também numa frustração. E pode também transformar em sofrimento. E pode também trazer marcas e sequelas que esse indivíduo pode carregar para o resto de sua vida. Por isso, então, não tem alguns desafios que não queria trazer ali. A questão do álcool. Por quê? Porque o adolescente é nessa fase que muitas vezes é que testa. É que começa no sentido de autoafirmação. É que sente, mas me é adulto. Então, muitas vezes, imitando o adulto, ele pode começar a ingerir bebidas alcoólicas. Que, infelizmente, se o organismo que está melhor adaptado para ele, que, infelizmente, é que tem noção de dose de bebida que pode consumir e pode cair na dependência do álcool muito mais rápido do que um adulto. Então, atenção, minha amigo, minha amiga. O álcool pode ser, sim, e é um problema que nós, jovens e adolescentes, vivemos ali na nossa sociedade. Ali. A questão das drogas, ou seja, as outras drogas, também é uma preocupação. Por quê? Porque geralmente a maioria de pessoas que hoje está dependente de droga, pessoas que ainda trabalham com ela na cadeia civil, na granja de São Felipe e em outros espaços, geralmente esta flaques inicia o consumo de droga nessa fase de vida ali. Por que eles começam lá? Será que eles criam consumir a droga? A maioria desta fala não. Mas eles começam nessa fase por influência, por indicação de alguém. E esse alguém é seus pares, seus amigos, pessoas próximas. Então, muitas vezes, pelo fato de adolescente que tem essa personalidade formada e que tem capacidade de falar não ou sim aquele que não, aquele que crê e sim aquele que crê, muitas vezes pode fazer com que inicie o consumo de droga e isso pode transformar a vida num pesadelo. Por quê? Porque droga pode ser aquela maior topada que uma pessoa pode dar na vida, nessa fase ali. Uma outra questão muito preocupante é a questão da violência juvenil. Geralmente é tão marcado a questão da violência nessa fase ali. Está um pouco marcado por tentativa de autoafirmação, de marca minha enquanto adulto, enquanto pessoa que leva coisas para resolver os problemas e muitas vezes a forma de resolver é que é dos mais adequados. Então, ali na nossa sociedade, não tem tão marcado sobre a forma de grupos. Não tem tão delinquência que acontece nessa fase de vida ali e que marca negativamente a pessoa, a família e a sociedade. Então, a questão da violência juvenil é sim uma preocupação nessa fase de vida ali da adolescência. Início de vida sexual, sexualidade. Geralmente há uma preocupação, há uma luta de famílias, de instituições sobre no controle da sexualidade do adolescente. Há quem que está falando retarda início de vida sexual, quanto mais. Há quem que está falando que cai por aí o caminho. Mas o certo é que nós, os jovens, nós adolescentes, se inicia essas vidas sexuais cada vez mais cedo. A média 16 qualquer coisa ano para meninas e 15 ponto tal ano para rapazes. Mas muitas vezes a pessoa se inicia a vida sexual, muitas vezes que é para mal de crer, que é para mal de ter vontade, ter desejo de fazer relação sexual. Porque há, às vezes, opressão por parte de grupos, por parte de colegas de escola, por parte de amigos, por parte de namorado ou namorada. Então, o desafio ali é que, às vezes,
se o indivíduo que está bastante preparado para início de vida sexual, geralmente pode trazer alguns traumas. Pode trazer, por isso, que está preparado e pode que prevenir de melhor forma. E isso pode trazer alguma infecção sexualmente transmissível, nomeadamente HIV/SIDA. Então, isso são sequelas que muitas vezes aquele indivíduo pode carregar para o resto de sua vida. Casos de violação. Então, muitas vezes, está acontecendo nas fases de vida de adolescência e tem a ver com sexualidade. Uma última questão, para nunca trazer tudo, outras preocupações que está ligado à vida do adolescente, no papel de parentalidade na adolescência. Ou seja, quando papel de parentalidade, não tem que papel de maternidade e paternidade naquela fase de vida ali. Porque muitas vezes ele pode ser um quebra-cabeça para geralmente mais meninas que têm frente às quebra-cabeça, que se fica que seriam responsabilidade para rapazes, mas é um quebra-cabeça para a sociedade, para as escolas, para a família e para aquele jovem mãe ou aquele jovem pai que botam criança no mundo, mas ele ainda que está preparado fisicamente, é que está preparado psicologicamente, é que está preparado socialmente, economicamente, para tomar conta daquela criança. Então, que lá é também mais um desafio que nós, jovens, temos ali na nossa sociedade. Então, minha amigo e minha amiga, a fase de vida de adolescência, ele é uma fase bonito. Se não consegue viver, se não consegue enfrentar e ultrapassa que as diferentes problemáticas, que as diferentes pedras que nos tacham naquele caminho. Então não tem esse desafio. Porque muitas vezes o adolescente que consegue ultrapassa esse desafio ali, se dá topada na pedra do álcool ou da droga. Então, muitas vezes, pode se levar essa vida marcada, às vezes, pela vida toda, pelo facto de que consiga ultrapassar isso como uma barreira. Uma pessoa que, nessa fase ali, questão de parentalidade, se que consiga ultrapassar de melhor forma, às vezes, essa é tudo esse futuro condicionado. Dessa forma, então, um caso de um par de gêmeos, que era estudante no liceu, e praticamente nos últimos anos, 2 meninas, uma engravida. Pelo facto de ela engravida, é gente obrigado a abandonar a escola, é gente obrigado a cuidar desse filho e a trabalhar para tomar conta desse filho. E que outro irmã que é engravida, consiga trilha, vai fazer uma formação superior. Hoje, então, tem uma discrepância entre 2 irmãs que, aparentemente, hoje, eu penso mesmo alguém. Tem todas as condições de vida, com conforto, com abastância. Por quê? Porque faz uma licenciatura e hoje uma personalidade na praça. E que outro, pelo facto de, naquela fase de vida lá, engravida, hoje ele é uma mulher que se banheira na cabeça para buscar vida. Não quer simplesmente trazer essa comparação para não perceber até que ponto, às vezes, nessa fase de vida, de adolescência, ele pode dificultando, porque as 2 pessoas ali, tudo 2 podia tinha mesmas chances, mesmas oportunidades que vida, aproveitava de mesmas oportunidades que vida trazesse. Com isso, não pode dar outros exemplos. Mas, então, eu creio que não reflete a partir dali.
Até que ponto, muitas vezes, não pode vivenciar nossa adolescência de melhor forma possível. Não pode desfrutar do prazer que a vivência da adolescência está trazendo, mas tendo em conta o futuro. Vivência o hoje, pensar o amanhã. Porque não pode viver de forma intensa, não pode viver sábio, alegre e feliz. E no contínuo até vive na vida adulta da mesma forma. Então, por isso, minha amigo e minha amiga, nos reflete sobre os diferentes desafios que a adolescência está trazendo ali. Então, te convido para mais um curto pausa musical, no tá volta já já. Hoje eu parei pra escrever alguma coisa assim sobre você e simplesmente me deixei levar pela emoção de poder lhe falar do dia em que você nasceu, vinda do amor de sua mãe e eu, um lindo presente que o Senhor nos deu, a realidade de um sonho meu. E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. Seus olhos de um anjo pequeno iam se fazendo minha religião. Coisas que de mim não saem. A primeira vez que me chamou de pai, vou lhe confessar agora, minha filha, com você eu aprendi que um homem tem que ter família. 15 anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram. Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai, mas tenha certeza que eu vou sempre estar perto de você, onde quer que vá. Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono. Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo. Quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. Seus olhos de um anjo pequeno iam se fazendo minha religião. Coisas que de mim não saem. A primeira vez que me chamou de pai, vou lhe confessar agora, minha filha, com você eu aprendi que um homem tem que ter família. 15 anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram. Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai, mas tenha certeza que eu vou sempre estar perto de você, onde quer que vá. 15 anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram. Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai, mas tenha certeza que eu vou sempre estar perto de você, onde quer que vá. Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono. Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo. Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono.
Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo. Então, já nos de volta ao nosso terceiro e último momento desse nosso programa ali. Então, lembrar que no segundo momento, no papel dos diferentes desafios que a fase da adolescência traz para a nossa vida. Nesse último momento, eu quero falar que a adolescência não pode considerá-la como rampa de lançamento para a entrada na vida adulta. Mas o que é rampa de lançamento? Rampa de lançamento é tipo naquele carro que gente que está com skate, toma balanço, toma força para conseguir trinca, arriba lá. Geralmente, avião pela banda, ela corre na pista, ela toma balanço para ganhar força, para subir, para voar alto. Também a adolescência não pode compará-lo com essa situação ali, enquanto rampa de lançamento, que nos deixa infância, mas nos toma força, nos toma balanço, para nos prepara, para nos entrar na vida adulta. E atenção, não tem que tomar esforço para não entrar, porque muitas vezes, se nunca consegue aproveitar de força, de balanço, para não entrar na vida adulta, às vezes não pode dar topada, aquele que nos chama topada da vida. E essa da topada pode fazer com que não entre a vida adulta aos trambolhões, ou seja, tá rola na chão, nunca tá consegue levantar voo com facilidade. Então, às vezes, tudo nos vida adulta também pode bem ser marcado para essa dificuldade que não teve na adolescência. Já não tinha mostrado alguns exemplos antes, mas estou a trazer esse desafio para ajudar a entender a questão da droga. Um adolescente que nessa fase de vida ali, que soube aproveitar a vida de melhor forma, é da topada na droga. Muitas vezes ele pode cair na dependência, e a dependência da droga é te levar pela vida toda. Um adolescente que dá topada no álcool, muitas vezes ele pode levar isso pela vida toda. Então não tem esse desafio, minha amigo e minha amiga, que é aproveita as fases de adolescência como uma fase para não tomar balanço e para não tomar as melhores decisões de nossa vida. Na escola é uma fase que não começa a estar firme cada vez mais. Nós que começamos a tomar rédea de nossa vida, mas para não luta, para não ter melhores notas. Melhores notas significa melhor formação. Melhor formação significa melhor emprego. Melhor emprego significa melhor condições de vida na minha vida adulta. Você está aí esse acompanhamento? Um adolescente que nessa fase de vida ele procura cultivar coisas boas. Ele consegue levar isso durante toda a fase de sua vida. Agora, um adolescente que nessa fase de vida entra em conflito com a lei, ou seja, entra no grupo de thugs. Não tenho hoje muitos rapazes, homens, que abandonam a vida de thug, mas só está sendo difícil. Por quê? Porque tem contas a ajustar. Está acontecendo. Muitos rapazes que estão falando, hoje nunca crê, continua naquela vida de thug, grupo para saltar, grupo para atacar, grupo para fazer isso, para fazer aquele outro. Mas só sei, nunca tem proteção de grupo, mas aquele outro está atacando, fica isolado. Então, é nessa forma que no mês de acha caminho, para que não percebe, para não conseguir levantar voo na fase de adolescência, para não conseguir enfrentar de melhor forma possível. Então, por isso que a Flama não tem um desafio, não tem um grande desafio,
enquanto adolescente e enquanto família, enquanto instituições responsáveis para o trabalho de adolescência. Qual que é o desafio que pais têm? Mãe que o pai, educadores, professores, orientadores espirituais, catequistas. Qual que é o desafio que não tem? Nosso maior desafio está no ser melhor amigo da criança, desde a infância, para não ser esse melhor amigo, para não estar muito próximo de ele e para não trocar foco da educação. Porque uma educação muitas vezes na negatividade, uma educação muitas vezes na obrigatoriedade, está fazendo com que fuja de nós. E nessa fase ali é a fase da negociação. Então por isso que é importante que desde a infância não seja próximo de nossos filhos, não seja amigo de nossos filhos. E não cultive as amizades desde 4, 3, 5, 7, 9, 12 anos. Quem é 15 anos quando eu falo, chinta no papi. Que caso que dias hoje no Facebook, uma criança com 4 anos está chegando e diz, papá, o pai está falando, gosto não, estou ocupado, só eu jogo. Com 7 anos, papá, gosto não, estou ocupado com o trabalho. Com 11 anos, ele está falando, papá, gosto não, estou ocupado com outro outro. Pai sempre fala não, não, não. Quando ele chega a 14 anos e entra na vida de gangue, se pai fala, filho, bem conversa, ele fala, papá, gosto não. Então, é para não trocar a situação. Em vez de falar, filho, gosto não, que nós, enquanto pai, não temos sempre disponibilidade para nova criança, para nos estar com ele, e para não cultivar uma educação com base no amor, para não cultivar uma educação com base na amizade, para não cultivar uma educação com base na confiança, não com base na grita, na sanha, na idade, na agressividade, porque tudo isso está bem revolta contra nós na fase da adolescência. Também nessa fase ali é a fase de autonomia. Há uma guerra da autonomia. Por quê? Porque o adulto responsável pelo adolescente está continua todo adolescente como criança. Então, aquela liberdade que você tinha na criança, que quer manter com ele preso lá. Mas o adolescente está quer conquistar essa liberdade muito mais do que aquele que ele merece. Então, muitas vezes, meu amigo e amiga, não tem um conflito. Naquele momento, vivência da adolescência é vivência de conflito com adultos na família. Porque é por causa, muitas vezes, desautonomia. Há uma guerra de autonomia. O desafio é que não procura sempre da autonomia desde a infância. Não negocia sempre desde a infância. Porque quando não chega naquela fase ali, também é com base de negociação. Porque não consegue, bata solta, bata liberta, bata soltar a corda no termo comparado, paulatinamente, de que ele torna senhor ou senhora de si próprio nariz. Então, essa fase da adolescência, ela é uma fase tão interessante, que adultos começam a pensar na grau de autonomia que tem que dar, mas esse grau de autonomia tem que começar desde a infância. E na fase da adolescência, tem que libertar cada vez mais. Adolescente também aprende a respeitar limites que adulto está impor. É que começa naquela fase lá não. Essa negociação começa desde o início de sua vida. E para nós adolescentes, qual que é o desafio? Qual que é o desafio para não ter, que não tem, para não vive uma adolescência, para não desfruta de tudo de bom que a adolescência está trazendo e para não ter menos pesadelo possível? Qual que é o desafio? O desafio está na eu reflexivo. Ou seja, aquela coisa que minha pai está falando para mim sempre. Tudo coisa que você faz, tudo decisão que você faz, que pensa na negócio, não. Pensa na depois. Pensa na depois. Droga que você está querendo usar agora, pensa na depois. Álcool que você está querendo agora, pensa na depois. Então, aquele que é nosso desafio. Um outro desafio é do eu, ou seja, da responsabilidade.
Não assume responsabilidade para aquela coisa ali. Se você tem filho, não assume responsabilidade para a criança. Não assume responsabilidade. Então, não tem essa questão. Está dentro de cada um de nós. Então, nosso maior desafio, adolescente, é não no começo até decidir sobre nossa vida. A decisão está começando nas fases de vida ali. Me que te decide, começa na fase da adolescência. Porque na fase da infância, a decisão passa mais para mãe que o pai. E é nessa fase que tem que começar a aprender a decidir sobre a vida. Mas que decisão? Decisão mais acertada possível. Para cada coisa que a gente faz, uma pergunta na minha cabeça. É bom para mim? Sim. É bom para os outros? Se é que é bom para os outros, não deve fazer? Cada coisa que a gente faz, é uma pergunta na minha cabeça. Modo que minha mãe com minha pai está sentindo. Você sabe, mas você está fazendo aquela coisa ali. Não que está sentindo, sabe? Se que está sentindo, sabe, não deve fazer? Eis a questão. E essa pergunta é boa para fazer para a cabeça. Tudo decisão que você toma, adolescente, pergunta para a cabeça. Não está sentindo a vontade para contar minha mãe com minha pai ele? Não está sentindo a vontade para contar minha professora ou professora lá na escola, que nós é amigos? Não está sentindo a vontade para contar um adulto próximo de mim, um tio, um primo, um padrinho ou minha madrinha? Sim que está sentindo a vontade, deve fazer aquela coisa ali? Então o caminho, a resposta para que adolescente vivencie essa vida de melhor forma está dentro de cada um adolescente. Ou seja, a decisão está na mão de cada adolescente. Então por isso, não também fica para ali, não te espera esse programa ser útil para a família e ser útil para adolescente que está ouvindo e porque servindo para enfrentar desafios que a vida está trazendo em relação à adolescência. Então, nós voltamos na próxima semana com mais um tema também de interesse. Tchau, tchau.